Boa noite, meus queridos. Essa noite nós vamos começar uma série de estudos que serão divididos em três, né? Hoje nós começaremos falando a respeito da esperança, no próximo domingo sobre a fé e no último o amor. Na realidade, esse é um tema que aparece, essas três palavrinhas, né? Aparecem em quase todas as cartas do Novo Testamento. As cartas paulinas praticamente unânime, né? Se nós abrirmos as cartas de Paulo, nós vamos ver que em quase todos os capítulos, ou a maioria deles, você vai ver alguma coisa desse tipo: fé, esperança, amor. Os textos que nós lemos essa noite também, eles dizem muito a respeito dessas coisas. Eles dizem muito a respeito dessas coisas. E é uma temática muito comum. Esses três princípios foram apelidados como a tríade paulina, mas na realidade ela é uma tríade neotestamentária, é a tríade do cristianismo, por assim dizer: a fé, a esperança e o amor. O problema é que hoje em dia, quando a gente pede para alguém definir essas coisas, ninguém mais sabe o que é fé, ninguém sabe o que é esperança e pouca gente conhece o amor. Se eu pergunto para você, até dentro da igreja, diferencie esperança de fé, as pessoas já não sabem. Para elas é quase a mesma coisa, tudo mais ou menos igual, uma vontade muito grande de alguma coisa acontecer. E não é bem por aí que o Novo Testamento mostra para a gente. Se nós citarmos, além dos textos que nós já lemos, nós temos Hebreus, por exemplo, que vai mostrar esses três elementos juntos. Hebreus 10, 22. Judas, nos versículos 20 e 21, vai mostrar esses três elementos também, caminhando lado a lado. Eles são indivisíveis, é verdade. Dentro do cristianismo, essas três coisas elas caminham juntas, mas elas são diferentes. E é importante que nós entendamos essas coisas, para que nós possamos, de fato, viver nesse mundo como o Senhor quer que nós vivamos. Por isso, essa noite, durante esse mês de janeiro, nós vamos estudar essas três coisas, né? A fé, a esperança e o amor. Hoje nós vamos começar com a esperança, na semana que vem nós falaremos acerca da fé, e por último nós falaremos do amor. Tá? Vamos abrir então as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Romanos 8. Como eu disse, as pessoas mal sabem diferenciar fé e esperança, e a maioria das pessoas hoje em dia pensa que amor é um mero sentimento, quando a Bíblia não fala nada disso. Esperança, na realidade, para o cristão, ela não é uma vontade. A fé não é uma mera crença, e o amor, nem de longe, é um sentimento. Esses três estudos, o primeiro dessa noite nós vamos ver qual é a nossa esperança e o que ela realmente significa. Na semana que vem nós vamos definir o que é fé. E por último, nós vamos definir o que é amor e o que essas coisas implicam na nossa vida cotidiana. Tá? Então, nosso texto base para nós estudarmos acerca da esperança essa noite é Romanos no capítulo 8, nós vamos ler os versículos 18 a 25. Romanos 8, 18 a 25 diz assim a palavra do Senhor: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, e igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Oremos ao Senhor. Pai amado, Deus maravilhoso, obrigado pela Tua palavra que está diante de nós. Obrigado a Deus porque ela é viva e é capaz de penetrar os nossos corações. Obrigado porque elas nos corrigem, ó Pai, nos orienta a vivermos nesse mundo de maneira sensata, justa e piedosa. Mas também, ó Deus, ela nos encoraja, nos incentiva, nos exorta, nos aquece o coração. E nós pedimos, ó Pai, essa noite que o Senhor esteja conosco, que o Senhor se revele através das Suas Sagradas Escrituras, que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações, começando por mim, ó Pai, que nós possamos de fato vislumbrar a Tua glória e entender melhor aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor seja misericordioso conosco essa noite e ensine-nos através da Tua palavra. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém.
Muito bem, se nós fôssemos resumir a ideia do texto, e eu quero que os irmãos guardem essa frase, a mensagem central que nós poderíamos tirar daqui, a lição principal seria que a esperança para um cristão, ela é guardar com grande expectativa e paciência a adoção como filhos de Deus. Guardem essa frase, nós vamos estudar um pouquinho melhor à luz do texto. Mas a esperança, a nossa esperança, ela é aguardar com grande expectativa e paciência a adoção como filhos de Deus. Antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, nós devemos lembrar que, e eu já falei isso para os irmãos algumas vezes, né? A carta de Paulo aos Romanos é um belo tratado teológico, por assim dizer. Paulo não conhecia a igreja de Roma, foi Paulo o autor, o apóstolo Paulo quem escreveu essa carta. Ele não conhecia pessoalmente a igreja de Roma, ele nunca tinha ido até lá e não conhecia os irmãos daquela igreja. Na realidade, a igreja de Roma muito provavelmente não foi fundada por nenhum apóstolo. Os estudiosos dizem que a igreja muito possivelmente foi fundada na data de Pentecostes, quando os viajantes estavam em Jerusalém e os primeiros apóstolos pregaram acerca da salvação, e essas pessoas voltaram para suas casas, convertidas ao cristianismo, e ali fundaram a igreja de Roma. Voltaram para a cidade de Roma e fundaram uma igreja. Então, nenhum apóstolo havia passado por lá até então. E aí Paulo, com planos de viajar até a Espanha, decide passar por Roma, mas antes de ir até lá, ele escreve uma carta à igreja de Roma. E essa carta que ele escreve nada mais é do que um tratado acerca da salvação. Ele expõe como é a sistemática da salvação, como funciona o cristianismo, por que Deus aprove fazer as coisas como fez. Porque os homens não são salvos pela lei, mas sim pela graça. E mostra que tanto judeus como gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, estão debaixo da mesma condenação e só pela graça de Deus podem ser salvos. Basicamente, essa é a temática da carta de Paulo aos Romanos. E nesse capítulo que nós estamos observando, o capítulo 8, Paulo vai falar especificamente acerca das esperanças futuras. Ele vai dizer que, ok, a salvação é pela graça, a salvação vem através da fé, e isso não é mérito de vocês, é dom de Deus, Deus dá gratuitamente isso ao homem, mas ela implica necessariamente em quê? Nós estamos sendo salvos e depois, e aí? É basicamente isso que ele vai discorrer nessa parte final da sua explanação. Do capítulo 10 em diante, ele vai dar as aplicações disso, né? Mas aqui no capítulo 8, ele já está finalizando a sua argumentação, e ele vai dizer acerca daquilo que nós devemos aguardar. Ele vai dar um vislumbre disso. Esse é o contexto imediato daquilo que nós estamos observando, né? Então, Paulo ele vai dizer que tudo isso aconteceu, tudo isso ocorre, para que nós hoje, a salvação nos é dada, para que nós guardemos e tenhamos uma esperança. E como eu falei no início, hoje em dia nós já não sabemos mais qual é a nossa esperança. Infelizmente essa é a grande realidade. Se vocês fizerem um teste por aí, vão a alguma igreja, ou parem na rua um amigo, um colega que se diz cristão, e pergunte a ele, ok, já que você é crente, o que você espera? Ele vai dizer, eu espero o céu, o que não está de todo errado. Ele vai dizer, eu espero um dia ser salvo, o que não está errado. Eu espero Jesus voltar, o que também não está errado, mas o que isso significa? Qual é o peso disso? O que isso representa para nós como cristãos? As pessoas já não sabem mais. Nós já não temos mais consciência disso, como os cristãos no primeiro século tinham. É engraçado porque Paulo, na carta aos Tessalonicenses, vai advertir os cristãos a voltarem a trabalhar, porque alguns deles tinham essa ideia tão nítida da esperança da volta de Cristo, que alguns falaram assim, olha, então eu não vou nem trabalhar mais porque Cristo está voltando logo. Hoje em dia nós já temos isso tão distante de nós, que a gente age e vive as nossas vidas como se Cristo de fato não fosse voltar. Nós não estamos nem aí para isso, essa é a grande verdade. Nós mesmos somos assim. O desafio dessa noite, então, é olharmos através desses versos, que a nossa esperança ela tem 3 aspectos, 3 características. A minha ideia é que os irmãos, a minha intenção é que, a começar em mim, nós possamos ver um pouco mais nitidamente o que é a nossa esperança, qual é a nossa esperança. Das 3 características que eu quero destacar para os irmãos da nossa esperança, a primeira delas eu quero dizer que ela é uma esperança certa. A segunda, que ela é uma esperança universal. E por último, que ela é uma esperança libertadora. A nossa esperança é certa, é universal e é libertadora. Eu quero que os irmãos guardem isso.
se ao final da explanação do sermão, tanto eu como os irmãos, tivermos os nossos olhos mais fixos para a eternidade e por que nos espera, meus queridos, eu sinto que a minha missão foi cumprida e que o Senhor foi glorificado. Esse é o meu objetivo essa noite. Na realidade, quando nós falamos desses 3 termozinhos que eu falei no começo, sobre fé, esperança e amor, os quais muitas vezes nós nem sabemos distinguir, eles se referem, a nossa esperança se refere nitidamente sobre um novo universo. A nossa fé, ela vai falar especificamente sobre uma nova cidade, e o amor trata sobre uma nova lei, e é isso que essa série vai expor. Tá? Então, mas vamos olhar especificamente sobre a esperança que nos aguarda. Como eu disse, a nossa esperança ela é certa, ela é universal e ela é libertadora. Começando no versículo 18, observem comigo o que Paulo fala. Paulo diz: porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo começa dizendo, ele usa a palavrinha que na Bíblia de vocês é traduzida por quê. Se ele está dizendo por quê, é que ele quer justificar alguma coisa que ele está dizendo anteriormente. Isso que ele está falando anteriormente, ele diz no versículo 17, e nós vamos observar isso no final novamente. Paulo diz: ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Paulo está dizendo o seguinte, Paulo começa o verso 18 justificando, dizendo que, olha, nós sofremos, ele diz isso no verso 18, porque para mim tem um certo que os sofrimentos do tempo presente, nós sofremos, é verdade, Paulo vai dizer, nós sofremos, mas ele diz uma coisa importante, ele fala, os sofrimentos não podem ser comparados, os sofrimentos que nós temos neste mundo não podem ser comparados com a glória que há de vir. Por quê? E esse porquê está no verso anterior, no verso 17, porque nós somos filhos de Deus, porque nós somos herdeiros do Senhor. Agora, deixa-me esclarecer algumas palavrinhas importantes. Paulo vai dizer sobre o sofrimento. Que sofrimento é esse que Paulo está falando? Paulo nesse período aqui não estava sofrendo perseguição direta. Na realidade, o que Paulo quer dizer, a igreja de Roma também não sofria nenhuma perseguição ainda nessa época. O que Paulo está falando é que os sofrimentos que nós temos cotidianamente, nós temos problemas, nós temos muitos problemas. Inclusive nós oramos, toda a liturgia nós fazemos isso. Nós oramos uns pelos outros, pedindo para que Deus traga auxílio, pedindo para que Deus venha em nosso favor, porque nós temos problemas, nós temos desilusões nesse mundo. Quem de nós não passa por problemas com familiares, não passa tristezas, não sofre com a dor de um parente que falece, não sofre às vezes com a preocupação se vai dar certo o negócio no qual nós estamos investindo? Qual de nós não sofre com os problemas de perseguição? Todos sofremos isso. Qual de nós não sofre com os nossos próprios pecados? Muitas vezes nós falhamos, tropeçamos, nós somos ainda pecadores enquanto estivermos neste mundo, e aí a gente coloca a mão na cabeça e fala assim: pequei contra o Senhor. E sofremos por isso, perdemos a noite de sono com isso. Paulo está falando acerca desses sofrimentos. Paulo está dizendo, todos somos passíveis disso. O apóstolo era passivo, a igreja de Roma também passava por isso. Mas Paulo vai dizer que esses sofrimentos que nós temos aqui não se comparam, não podem ser nem colocados lado a lado com a glória que há de vir. E aí parece que ele dá uma pausa, né? E ele muda um pouco de assunto e a gente já vai olhar isso. No entanto, Paulo vai dizer que essa ideia de que o nosso sofrimento não pode ser comparado com a glória futura é algo certo, é algo tão certo que chega a ser lógico. A realidade, a palavra que Paulo usa aqui, tenho por certo, é uma palavrinha que no grego é radical, é o mesmo radical que originou a nossa palavra lógica em português. Não tem o mesmo significado exatamente, mas tem a mesma raiz. Paulo vai dizer alguma coisa tão certa, tão óbvia, tão nítida, que o que a gente passa aqui nesse mundo hoje não pode nem sequer ser igualado com aquilo que nós temos nos esperando no futuro. É isso que Paulo começa a dizer. Essa é a declaração que Paulo começa a fazer.
para discorrer sobre isso nos próximos versículos. Paulo vai dizer, eu vou falar um pouquinho sobre essa glória que nos espera, eu vou discorrer um pouquinho, mas uma coisa vocês podem ter certeza, o que nós passamos aqui hoje, nem se compara com aquilo que virá no futuro. Primeira coisa então que nós podemos aprender disso, meus queridos irmãos, é que aquilo que nos espera amanhã é certo, tão certo, ou melhor, mais certo do que o sol que nasce amanhã. Quantos de vocês podem levantar a mão e dizer assim, eu tenho certeza que o sol amanhã vai nascer? Eu não tenho, mas eu tenho certeza que eu estarei na glória com Cristo. Isso eu tenho certeza. Isso nós podemos ter certeza. Disso nós podemos ter certeza. Aquilo que nos espera, meus queridos, é mais certo do que o sol que vai nascer amanhã. E o sol não deixou de nascer nenhuma manhã até hoje. Quanto mais o dia em que nós estivermos com Cristo. Mas Paulo vai discorrer um pouco melhor sobre isso. Percebam, no entanto, inicialmente que Paulo faz um contraste aqui. Paulo coloca que existem os sofrimentos, mas existe também a glória futura. E ele diz que isso não pode ser nem colocado nada a lado. Eu já mostrei isso. Agora, deixe-me mostrar uma outra passagem que o apóstolo Paulo cita sobre isso também. Abram comigo em 2 Coríntios. Vire um pouco as páginas da sua Bíblia e vamos no capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 3 de 2 Coríntios, Paulo vai dizer que se o ministério da morte foi gravado com letras em pedra, se revestiu de glória a ponto de que os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Deixa eu explicar o que está escrito aqui. Paulo está fazendo uma comparação na argumentação em 2 Coríntios. Ele vai dizer o seguinte: uma vez foi dada a lei ao povo de Israel, e essa lei ajudaria o povo a seguir no deserto, mas essa lei também traria condenação. Essa lei encerra todos debaixo de uma condenação. Moisés, quando subiu ao monte para receber a lei, voltou com o seu rosto resplandecente, tamanha era a glória daquilo que Deus havia dado a Moisés. Paulo vai dizer, se a lei que trouxe condenação teve uma glória tão grande que o povo sequer pôde olhar para Moisés, quanto mais aquilo que nos traz liberdade, aquilo que o ministério do Espírito, Paulo vai dizer, aquela glória que está reservada para nós no futuro. Paulo argumenta em 2 Coríntios. Paulo vai dizer o seguinte: se existe a lei que encerra todos debaixo do pecado, e isso já é maravilhoso, imagina quando estivermos livres disso, imagina a glória que nós receberemos quando não houver mais nenhum resquício dessa lei. É isso que Paulo está argumentando em 2 Coríntios. Paulo usa o mesmo princípio, numa argumentação um pouco diferente. O que Paulo quer dizer, o ponto principal é esse: que aquilo que está reservado para nós amanhã, no futuro, na eternidade, é muito maior do que aquilo que nós observamos neste mundo presente, do que os sofrimentos que nós temos, do que a condenação que está sobre nós, na lei que Moisés encerrou. Agora existe um outro aspecto, que ainda está nesse versículo, que eu preciso ressaltar aos irmãos. Ele diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E quando a gente passa essas palavrinhas em português, para a gente, a ideia de futuro, ela existe, mas ela está lá longe. A ser revelada em nós diz respeito a um tempo futuro, que está em algum lugar no futuro que eu não sei onde é. No entanto, no original, essa expressão, a ser revelada em nós, poderia ser melhor colocada assim: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que está prestes a ser revelada em nós. A glória que está chegando para a gente. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que está batendo na nossa porta. É quase essa a ideia. A glória que está quase aí. A noção que nós temos quando nós passamos por esse texto
é que ela vem no tempo futuro. Mas a noção que Paulo quer nos transmitir é que ela é urgente. Essa glória, esse tempo presente, esse tempo futuro ao qual Paulo fala, ele já está quase aí. Falta tão pouco. Essa é a ideia. Essa é a noção. Isso que a gente passa, as nossas dificuldades que nós temos hoje, ela está chegando no final, está quase lá. Paulo quer trazer uma ideia de urgência para nós, a qual nós não podemos perder. Nós vivemos os nossos dias e fazemos planos como se fôssemos passar 80, 100 ou a eternidade aqui nesse mundo. Construímos as nossas vidas e não há problema nisso. O que há problema é nós nos esquecermos que existe uma realidade superior que bate à nossa porta e que nós muitas vezes nem consideramos quando nós traçamos os nossos planos. Nós vamos explorar um pouco melhor ao longo do texto dos versículos esse conceito. Ao longo da série toda, na realidade, nós vamos explorar isso um pouco melhor. Mas, meus queridos irmãos, nós não podemos acordar de manhã achando que nós vamos dormir na mesma noite. Não façam isso. Acordem de manhã ansiando para que a glória que nos é reservada chegue. Essa é a sensação que nós deveríamos ter. Nós não deveríamos acordar de manhã esperando que nós vivêssemos mais um dia, ainda que isso seja bom, ainda que isso seja esperado. Mas nós deveríamos acordar de manhã ansiando para que nós encontrássemos com o nosso Mestre e a nossa glória que nos é prometida seja completa. Esse deveria ser o nosso real desejo. É isso que Paulo quer trazer na nossa mente, essa urgência. Está chegando, está prestes a acontecer. Não vivam como se isso estivesse longe. Apocalipse 22, no verso 6, mostra claramente esse sentido de urgência. João, quando termina o seu livro, depois das visões maravilhosas que ele teve, ele diz claramente, na verdade o próprio anjo diz para João, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O Senhor vem, meus queridos, e vem sem demora. A nossa esperança ela é certa. Ela é certa no sentido de que ela vai acontecer. De fato, ela irá acontecer. Mas ela é certa no sentido de que ela já está prestes a acontecer. Ela está logo ali. Nós não podemos viver como se ela estivesse longe, distante de nós, uma ideia abstrata que nós nunca iremos alcançar. Ela está mais perto do que nós imaginamos. Nós devemos viver com sentido de urgência, meus queridos. Mas existe um segundo aspecto dessa esperança. Se por um lado ela é certa, Paulo continua discorrendo dizendo que ela é universal. Observem comigo, ele diz, verso 18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E aí ele diz no verso 19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Paulo continua discorrendo, e aí de repente parece que ele muda de assunto. Ele está falando acerca de nós, ele vai dizer, olha, os nossos sofrimentos não podem ser comparados com a glória a ser revelada. E aí de repente ele começa a falar da criação. E a gente fala assim, pronto, agora eu não entendo mais nada. Paulo está falando dos nossos sofrimentos, e aí agora ele resolveu falar da criação. Paulo fala da criação porque é justamente esse é um dos aspectos da nossa esperança. E eu quero explorar isso um pouco com os irmãos. Ele vai dizer, a ardente expectativa da criação. Ele começa o verso 19 dizendo o seguinte, o mundo que nós habitamos, o mundo que nós vivemos, e ele diz isso, ele espera a revelação dos filhos de Deus. Se nós esperamos a nossa glória, se nós esperamos o dia em que nós estaremos com Cristo, deixa eu te contar uma novidade, nós não somos os únicos a esperar esse dia. É isso que Paulo está dizendo. Paulo fala assim,
os cristãos, nós irmãos, não somos os únicos a esperar o dia em que Cristo se revelará, em que a glória da igreja será completa. A criação, o mundo em que nós habitamos, espera por esse dia, espera ansioso por esse dia. E a figura que Paulo usa aqui com ardente expectativa, ou uma espera ansiosa, se nós pudéssemos traduzir assim, é como a figura de que alguém, de um convidado que está num casamento. Acho que todos aqui já puderam presenciar a cerimônia de casamento. Ontem, inclusive, um casal da nossa igreja celebrou a sua cerimônia. Muito singelo, muito simples, só para a família mais próxima ali, até pela situação que nós vivemos. Mas vários de nós já estivemos em alguma cerimônia de casamento. E os irmãos sabem que aquele momento em que a noiva vai entrar, todo mundo se coloca de pé e fica esperando, olhando para a porta. A gente fica observando, esperando a hora que ela vai entrar. A gente sabe que ela está quase entrando, mas a gente fica olhando, observando. A ardente expectativa da criação é exatamente essa mesma figura. É como se ela estivesse de pé, na cerimônia, esperando a noiva entrar. Ela sabe que em alguns segundos a noiva vai passar por aquela porta. Ela ainda não viu a noiva, mas ela está esperando. E aí todo mundo fica naquela ansiedade da noiva entrar para ver como ela está vestida. Meus queridos, é exatamente assim a figura que Paulo descreve acerca da criação. A criação ela tem uma expectativa ansiosa, uma ardente vontade de ver o momento em que os filhos de Deus serão revelados. Ela está de pé esperando a noiva entrar. É como alguém que observa atentamente, e a música está tocando, mas ela está esperando a noiva entrar. Essa é a expectativa da criação. O mundo que nos cerca, cada animal que os irmãos veem, cada pássaro, cada cachorro de estimação, cada rio que corre, cada estação que entra ou sai, ela anuncia e espera a entrada da noiva. É exatamente essa figura. Observem que Paulo aqui, ele vai dar outras características acerca disso, e vai usar outras figuras. Mas essa figura, ela é muito nítida, especialmente em Efésios 5, por exemplo. Não vamos abrir por causa do nosso tempo. Mas Efésios no capítulo 5, Paulo vai dizer que os nossos casamentos nos foram dados para representar isso, o dia em que Cristo estará com a sua igreja. E é exatamente esse o momento que a criação à nossa volta espera. É exatamente isso que ela anseia. É exatamente essa posição em que ela se encontra. Nós não somos os únicos a esperar o dia em que Cristo vai se revelar. O universo espera esse dia. O sol, a lua, as estrelas, tudo isso espera o dia em que o Senhor revelará os seus filhos. Que maravilhoso é isso. Que maravilhoso é isso. Observar que Deus criou todas as coisas para esperar o dia em que os seus filhos serão revelados. Agora, é necessário que eu faça uma distinção aqui essa noite. Muitos de nós pensam assim, infelizmente é uma crença comum no mundo, acharmos que todos somos filhos de Deus. Mas há uma advertência nessas palavras. Nem todos somos filhos de Deus. Abram comigo em João, Evangelho de João, no capítulo 1. João deixa bem claro, no capítulo 1, quais são os filhos de Deus. João 1, verso 12 vai dizer: todos quantos o receberam, aqueles a quem receberam Cristo como seu Salvador, esses sim, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nem toda a humanidade é filho de Deus, mas todos quantos o receberam, Deus os tornou filhos de Deus. João aqui está trazendo uma advertência, porque ele diz que o povo de Israel rejeitou o Senhor, por isso eles não foram considerados filhos de Deus. Rejeitou a Cristo, o Messias. O próprio apóstolo Paulo também, ainda nesse capítulo que nós estamos lendo, vai dizer que
Os filhos de Deus, aqueles que são herdeiros, são todos aqueles que entenderam que a salvação vem pela graça mediante a fé, não pela nossa força ou pelo aquilo que fazemos, porque todos somos pecadores. Paulo vai dizer isso nesse capítulo. Ele vai dizer que foram feitos herdeiros, aqueles que creram nisso. Então, meus queridos, o que a criação espera, o que a criação ansiosamente aguarda, é que aqueles que foram comprados pelo sangue do Senhor sejam revelados e glorificados. É isso que ela espera, é isso que ela aguarda. Observem que no versículo 20, Paulo personifica a criação, ou seja, ele apresenta a criação toda, o universo que nós habitamos, os seres que nos rodeiam, tudo aquilo que está abaixo do domínio do homem. Paulo personifica essas coisas como se fosse uma pessoa mesmo. Ele coloca a criação como uma pessoa, e ele vai dizer: a criação está sujeita à vaidade. Vaidade na palavra do Senhor, na palavra de Deus, vaidade é tudo aquilo que é inútil, tudo aquilo que não tem utilidade, tudo aquilo que não cumpre o seu objetivo fim de maneira produtiva. Isso é vaidade. Salomão, por exemplo, vai dizer que as coisas que são feitas debaixo do sol são relativamente vaidade, não tem muita utilidade, muito ganho eterno. Mas isso a gente pode explicar outra hora. Paulo vai afirmar que a criação, todo o universo que nós temos, foi sujeito à vaidade. Ele foi colocado, a criação foi colocada debaixo da servidão, da inutilidade. Esse é o termo. É como se ela se tornasse escrava de um senhor, e esse senhor é a inutilidade. Não voluntariamente, ela não foi colocada porque ela quis, mas por quem a sujeitou? Pelo próprio Deus. Lembram comigo? Gênesis 3, verso 17, Paulo, o autor de Gênesis, Moisés, vai dizer que Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado de Adão. Deus disse: maldita seja a terra por tua causa. Nesse dia, o dia em que Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado de Adão, toda a natureza, toda a criação, tudo aquilo que está debaixo do domínio do homem, foi sujeitado pelo Senhor à inutilidade, à vaidade. A criação está presa. Essa é a analogia que Paulo está fazendo. A criação está presa, esperando o dia em que ela será liberta disso. Agora, quem a sujeitou não fomos nós. Adão pecou sim, é verdade, mas quem proferiu a maldição sobre a criação a quem Adão dominava foi o próprio Senhor. E aqui há algo interessante. O próprio Deus colocou a criação debaixo do jugo da inutilidade, debaixo do jugo da vaidade, com um objetivo. Continua lendo comigo, e a gente vai passar para o próximo aspecto. Se toda a criação aguarda, isso é universal, e se o próprio Deus colocou a criação debaixo da vaidade, da inutilidade, olhem no versículo 21, por que Deus fez isso? Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. O próprio Deus colocou a criação debaixo da inutilidade com o objetivo fim de libertá-la. Era mais fácil não ter colocado, né? Não é bem por aí. Paulo vai explicar que o próprio Senhor colocou a criação debaixo do jugo da inutilidade, justamente para que ela anunciasse o dia em que os filhos de Deus serão anunciados ao mundo. É como um autor de uma música, uma bela canção, que antes do momento grande, antes do auge da música, em que vem toda a sua beleza junta, ele toca as notas mais graves, mais baixas, e dá um tom de melancolia nessa música, para que no final o tom de alegria seja mais nítido. É esse o objetivo. A criação sofre sim, é verdade. Nós vamos observar. A criação está sujeita sim à inutilidade, isso é verdade. Mas isso tudo tem um propósito. Deus não fez isso em vão. Deus fez isso para que a criação anunciasse um dia em que ela seria liberta. Deus fez isso para que a criação gritasse aos homens o dia em que ela estaria livre disso.
E aqui eu já faço um breve parênteses. Nós observamos catástrofes por aí. Nós observamos diariamente notícias de enchentes, furacões, tsunamis. Ontem nós observamos, rolou pelo WhatsApp de todo mundo a queda aqui da pedra lá no Capitólio, né? Que levou a óbito algumas pessoas. Isso acontece, tragédias acontecem. E as tragédias mostram que a criação geme. Nós vamos observar isso, que a criação ela sofre por causa do nosso pecado. Deus colocou a inutilidade por causa do nosso pecado. Mas ela também anuncia em cada tragédia que um dia ela será liberta disso. Se por um lado a criação, nas tragédias que acontecem, nos sofrimentos que nós temos, nos lembra do nosso pecado, por outro, ela deve nos lembrar do dia em que isso não mais acontecerá. Por outro, ela deve nos lembrar do dia em que ela estará liberta. Cada grito da criação que nos cerca anuncia a nós cristãos o dia em que ela estará liberta de tudo isso. Esse dia, meus queridos, segundo o texto que nós observamos, é chamado pelo apóstolo Paulo como o dia da revelação dos filhos de Deus. Cada tragédia que acontece à nossa volta anuncia que um dia os filhos de Deus estarão glorificados. Isso deve ser nítido na nossa mente. Se por um lado nós sofremos com a tristeza dessas coisas acontecerem, é triste. Por outro, elas devem nos trazer a esperança que nós temos de um dia vivemos num universo liberto dessas coisas. Deus sujeitou a criação a essas coisas. O próprio Deus sujeitou. E Paulo vai falar no verso 21. Ele mesmo fez isso na esperança. O próprio Deus tem esperança de que a criação será liberta. E deixa eu deixar isso bem claro para os irmãos. Deus não espera como nós dizemos esperar. Na vontade de um dia talvez dar certo alguma coisa que a gente quer. Não é isso. Na esperança significa que Ele aguarda, sentado o dia em que certamente essas coisas irão acontecer. Observem que Paulo começa dizendo no texto que nós temos esperança disso. Os sofrimentos não podem ser comparados com a esperança que nós temos. E aí ele vai dizer que a criação tem essa esperança, a criação também aguarda isso. E por último ele diz que o próprio Deus, aquele que fez todas essas coisas e que sujeitou a criação à inutilidade, Ele mesmo espera o dia em que Ele libertará toda a criação desse jugo de inutilidade, o dia em que Ele mesmo revelará aos seus filhos. Ele fez isso na esperança de libertar a criação. Ele fez isso aguardando o dia em que ela será liberta. Do dia em que o Senhor amaldiçoou a terra em Adão, Ele tinha consciência e sabia e planejou e escreveu o dia em que Ele iria libertá-la através de Cristo. E Ele espera esse dia ansioso, como a criação espera ansiosa, como nós deveríamos esperar ansiosos, como nós deveríamos esperar pela noiva que entra pela porta, porque a igreja do Senhor é a noiva que vai entrar. Esse casamento não é de outra pessoa, é o nosso próprio casamento. Nós não mereceríamos estar nessa cerimônia. Não mereceríamos. Mas nós vamos desfrutar disso eternamente. Continue comigo. Ele diz assim: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. E aí Paulo usa uma outra figura, ele diz acerca da redenção, ou seja, acerca da alforria. Redenção é exatamente isso, é uma carta de alforria, alguém que liberta um escravo. E ele diz que a criação está no cativeiro da corrupção, é como se ela estivesse presa, enjaulada, como um animal que está dentro de uma jaula, e nessa jaula ele definha, ele morre, ele vai se desfazendo e morrendo cada dia. Paulo vai mostrar, ele usa
acerca da maldição, ele vai dizer, acerca da inutilidade, ele vai falar, mas ele usa essa figurinha também dizendo que é como se a criação estivesse enjaulada e nessa jaula, cada dia ela definha, ela geme, ela vai se desvanecendo, esperando o dia em que ela será liberta dessa jaula, em que a sua liberdade, a sua carta de alforria será comprada. Essa é a analogia que ele faz aqui. Deixe-me parar por aqui por um pouco. Deixe-me apresentar o dia em que ela será liberta para os irmãos. Nós já entendemos isso, entendemos que ela sofre, entendemos que ela está presa, entendemos que ela será liberta. Mas o que isso significa? O que isso significa de fato? Um dia que ela for liberta. Paulo está falando dessas coisas, mas eu quero torná-las um pouco mais nítidas aos olhos dos irmãos. Nós conhecemos passagens que um dia isso acontecerá. E eu quero mostrar algumas delas bem rapidamente. Um breve parênteses para mostrar o que significa o fato de que a criação será liberta. Abram comigo em 2 Pedro, no capítulo 3. Pedro vai discorrer acerca exatamente das mesmas coisas. Pedro está falando do mesmo acontecimento. 2 Pedro 3, verso 3. Segunda segunda carta de Pedro, ele escreve para os cristãos, aconselhando, orientando, exortando, incentivando os irmãos, para que não abandonem essa esperança, para que tenham isso firme. Ele vai dizer que, verso 3, tendo em conta como, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, virão pessoas que vão difamar a nossa fé, e em seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, dirão, verso 4, onde está a promessa da vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, vai ter gente que vai dizer, isso aí que você está falando sobre nova criação, sobre a criação ser liberta, isso aí não existe não. Pedro já falava sobre isso no tempo dele. E ele vai dizer que essas pessoas, verso 5, deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através das águas pela palavra de Deus, pela qual veio aparecer o mundo daquele tempo, afogando em água. Ele vai dizer que já aconteceu uma vez o dilúvio. Ora, verso 7, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados, têm sido guardados, têm sido colocados como que um tesouro é escondido para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Agora olha que interessante, e aqui é onde eu faço o meu parênteses. Se por um lado Paulo descreve esses acontecimentos como o dia da adoção dos filhos de Deus, Pedro descreve o mesmo acontecimento como o dia da destruição dos homens ímpios. Pedro vai descrever o mesmo dia, o mesmo acontecimento, mostrando o outro lado da moeda. Se por um lado os filhos do Senhor serão revelados e essa glória nem se compara com o sofrimento que nós temos aqui, do outro lado da moeda nós temos a destruição dos homens ímpios. Mas Pedro continua a dizer, verso 8, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, Ele virá, meus irmãos, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Se Deus ainda não destruiu esse mundo, é porque Ele é paciente, muito paciente, com aqueles que ainda se perdem. Verso 10, virá entretanto como um ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Pedro vai dizer, verso 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus
e nova terra, nos quais habita justiça. Pedro vai descrever se, por um lado, Paulo diz que esse é o dia da adoção dos filhos de Deus, Pedro diz que esse é o dia do juízo daqueles que são ímpios. O que Paulo usa e descreve como libertação, Pedro diz que será tudo consumido por fogo. Tudo isso será desfeito. Agora, não será desfeito à toa. Não será desfeito para ficar o caos. Pedro conclui no verso 13 dizendo que será desfeito para ser refeito. E essa é a libertação da criação. Novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Isaías já dizia sobre isso. Isaías 66, 22. Isaías 66, 22 na realidade vai basicamente repetir o que Pedro acabou de dizer. O último capítulo de Isaías encerra com uma esperança tão nítida, tão acalentadora, pois ele diz no verso 22 do capítulo 66, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Deus prometeu e irá fazer. O que Paulo chama de libertação, Isaías chama de nova criação. E a nova criação, meus irmãos, não estará só diante do Senhor, as estrelas, a lua, o sol e tudo que nela há, tudo que há nesse mundo, mas estará diante do Senhor um povo que Ele prometeu, que Ele diz que assim como as novas coisas estarão diante dEle, assim como os novos céus e a nova terra, que Ele irá fazer, que Ele há de fazer, estarão diante dEle, também estará diante dEle um povo que Ele escolheu, posteridade, assim estará diante dEle a vossa posteridade e o vosso nome, Isaías vai dizer. Apocalipse nos diz sobre isso. Apocalipse 21 fala mais uma vez dessas coisas. E quanto mais nós lemos, nós vemos que a Bíblia revela sobre uma nova criação, sobre tempos em que essas coisas que nós vemos, os sofrimentos que nos rodeiam, as adversidades, as tristezas que nós enfrentamos não mais existirão. Capítulo 21 de Apocalipse, João escreve, no versículo 1, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu, esse que nós vemos, e a primeira terra, essa que nós pisamos, passaram, e o mar já não existe. O mar para os judeus era um lugar de ameaça, de problemas, de tristezas. João vai dizer que o mar já não existe, significando que não haverão mais problemas, tristezas ou ameaças, ou impérios que invadirão. Pula para o versículo 5. Aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Percebe? O Senhor irá de fato recriar tudo aquilo que nós temos. Tudo aquilo que nós olhamos, observamos, o Senhor destruirá e recriará. Meus queridos, isso é mais certo do que o amanhã, como eu disse. Faça uma breve meditação, porque muitas vezes a gente, não é errado, nós ajuntarmos coisas para nós aqui. Nós investimos, nós fazemos nossos planos, nós compramos casas, compramos carros, nos esforçamos para isso. E não é errado termos uma vida boa neste mundo, nós nos esforçarmos para isso. Errado é nós colocarmos o nosso coração nessas coisas. E vou deixar bem claro porque é errado. Porque tudo isso que você está gastando dinheiro, esforço e tempo, vai ser consumido pelo fogo. É isso que João diz. É isso que Pedro escreve. É isso que Isaías declarou no seu livro. Tudo isso que você gasta tanto tempo, esforço, vai ser consumido pelo fogo um dia. E não vai sobrar mais nada. Não significa que nós devemos ser negligentes, no entanto. Mas existe algo que não será jamais consumido pelo fogo. Existe algo que não será jamais queimado ou apartado de nós. Nessa nova criação, uma coisa permanecerá. Tudo será refeito. Melhor, não estará mais sobre o jugo da vaidade. Estará livre, como nós observamos aqui
em Romanos, mas nós observamos também em Isaías, e vimos isso em João, em Apocalipse, que essas coisas serão dadas a um povo, serão dadas àquele que tem a posteridade, serão dadas a Cristo. Cristo governará sobre elas, com um povo santo e eleito, serão dadas a nós, igreja. Essas coisas são eternas. Então, por favor, meus irmãos, pare de olhar para esse mundo aqui como se fosse a última coisa que nós temos, porque ele não é nem de perto alguma coisa que nós não deveríamos nos preocupar. Não olhe para as coisas que nós temos, para o mundo presente, como algo que nós deveríamos ter preocupações. Não deveríamos. Os nossos olhos devem estar lá, na nova criação, do dia em que essas coisas serão desfeitas e tudo será refeito, recriado, bom, justo, verdadeiro, eterno, em que não será mais consumido por fogo, ou traça, ou água, ou qualquer outro tipo de coisa, em que o tempo e o relógio já não mais caminharão. É para lá que nós deveríamos olhar. E lembre-se o que eu falei no começo, isso vai acontecer, e mais do que isso, essa realidade ela nos bate à porta. Então, por favor, meus queridos, não vamos olhar para este mundo achando que aqui nós teremos alguma coisa. Não teremos, a nossa esperança não é daqui. Nossa esperança é olhar lá na frente. Isso é a nossa esperança. Olhar lá, o dia em que Cristo desfará todas essas coisas e criará novo céu e nova terra. É lá que nós devemos fixar os nossos olhos. Mas existe um último aspecto. Existe um último aspecto da nossa esperança. Como eu disse, ela é certa, ela vai acontecer e ela nos bate à porta. Ela é universal, a criação espera por isso, e na realidade o próprio Deus fez as coisas como fez, com o objetivo fim de libertá-la, de revelar essa esperança que nós temos. Ela é universal nesse sentido, mas ela é libertadora, como eu acabei de falar para os irmãos. Essas coisas serão todas refeitas, recriadas, e aí sim a criação estará liberta. Romanos 8, 21, no final do texto, diz assim: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha que interessante, quem recebe a carta de alforria aqui no texto é a criação, mas os libertos somos nós, os filhos de Deus. Paulo vai dizer que a criação espera por esse dia, porque ela será liberta do jugo da inutilidade. E aí Paulo volta e diz: mas não é só a criação que será liberta, os filhos do Senhor serão libertos, os filhos de Deus serão libertos para a glória. Paulo diz que nós ansiamos o dia em que a glória nos será revelada, e ele chama essa revelação de libertação. Ele começa o versículo 18 dizendo que nós esperamos a glória que nos será revelada, que está prestes a ser revelada em nós, e ele diz que essa glória a ser revelada é a nossa liberdade, é a nossa libertação. E liberdade do quê? Nós perguntamos, liberdade do quê? Nós estamos presos a quê? Nós poderíamos citar várias coisas. Nós estamos presos aos nossos pecados, Cristo já nos libertou deles, é verdade, somos comprados e declarados justificados diante do Senhor, isso é verdadeiro, uma vez que cremos em Cristo Jesus. Mas qual de nós ainda não tropeça hoje? Qual de nós não peca? Qual de nós não sofre? Nós seremos libertos dos sofrimentos que nos afligem deste mundo. Essa é a liberdade que Paulo discorre. Paulo começa justamente falando sobre isso. Tenho por certo que os sofrimentos presentes, e ele conclui no versículo 22, no versículo 21, dizendo: nós seremos libertos dessas coisas para a glória de Deus. Seremos libertos das nossas aflições, dos nossos problemas, das nossas doenças, dos nossos pecados. Seremos libertos de tudo isso. Infelizmente nós vivemos num mundo em que a teologia da prosperidade, um tempo em que a teologia da prosperidade tomou conta da maioria das igrejas, especialmente as neopentecostais. E nós ouvimos por aí que
A solução dos nossos problemas em Cristo Jesus é para aqui e para agora. Você não terá mais dificuldades financeiras, não terá mais problemas de saúde. Isso é uma grande mentira. Nesse mundo nós passaremos aflição. Mas no mundo por vir, isso não mais existirá. Nós podemos descansar nessa realidade, meus queridos. Se por um lado é mentiroso que nesse mundo nós temos total liberdade, e isso realmente é mentira, por outro, é uma grande verdade a qual nós devemos nos abraçar, de que o mundo por vir, nós não teremos nenhum desses problemas que nos aflige. Nós estaremos completamente libertos disso. Nós estaremos livres de todas essas coisas, das amarras, dos tropeços do pecado. Nós estaremos livres das nossas doenças. Nós estaremos livres da morte. Nós estaremos livres, meus queridos irmãos, daquilo que nos entristece e nos faz escorrer as lágrimas nos olhos. E não sou eu que digo isso. O próprio Deus nos escreveu essas coisas. Aquele que tiver curiosidade, leia o capítulo 21 de Apocalipse em casa e vai observar isso. Leia o capítulo 66 de Isaías e você vai poder observar com maior detalhe essas coisas. O dia em que o povo de Deus será liberto. Não só a criação, mas o povo santo vai ser livre. Se a criação sofre, nós observamos o verso 22, ele diz: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporte angústias até agora. Paulo diz no verso 23 que não somente ela, mas também nós, que temos as premissas do Espírito, também gememos em nosso íntimo. Paulo usa uma outra figura de linguagem, ele vai dizer que ele aproxima aquilo que ele estava descrevendo acerca da criação de nós. Ele vai dizer: a criação anseia e nós também com ela. Ela será liberta, nós também seremos. E aí ele vai dizer: a criação geme, mas nós também gememos. Esse gemido aqui que Paulo descreve é um gemido de dor, dores terríveis, como uma mulher que está a ponto de dar o parto, a luz. Uma mulher que sai em trabalho de parto. É esse gemido que a criação tem. E Paulo vai dizer que não é só ela, mas nós cristãos também fazemos isso. Nós cristãos também esperamos e gememos por isso, ou deveríamos. Mas nós cristãos ansiamos por isso. Quantas vezes nós não tropeçamos, pecamos, ou o problema que nós passamos, nós não botamos a mão na cabeça e falamos assim: Senhor, volta logo, acaba logo com isso. Termina logo essas coisas, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais caminhar com esse pecador que tem dentro de mim, que sou eu. Quantas vezes a gente não fala isso? Nós gememos de dores. Mas é engraçado porque a mulher, quando está para dar luz, apesar das suas fortes dores, ela sabe que a alegria que tem depois daquilo supere muito. Eu não sou pai, mas eu vi uma vez, creio eu que foi da minha sogra, que ela disse assim: olha, realmente o trabalho de parto são dores horríveis, mas depois que você segura a criança no colo, tudo aquilo passa, parece que a gente esquece, e que até outra criança. Paulo compara os nossos sofrimentos exatamente com isso. Ele diz assim: um dia em que nós fomos libertos, em que Deus dará a luz aos seus filhos, a criação e nós mesmos, a igreja, nós nos esqueceremos das dores de parto que nós tivemos. São fortes, é verdade. São quase insuportáveis, são difíceis. Dizem que é a maior dor que alguém pode suportar. Mas depois que ela passa, aquilo que nós seguramos em nossos braços é muito superior. Essa figura que Paulo coloca. Nós sofremos aqui. Mas a liberdade que nós teremos depois nem se compara com esses sofrimentos das dores que temos no presente. Nós gememos como a criação geme, ansiando o dia em que nós seremos libertos. Nós suportamos angústias, como a criação também suporta, ansiando o dia em que os filhos de Deus alcançarão sua liberdade e serão revelados. Verso 23, Paulo diz: não somente ela a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Primícias é uma linguagem do Antigo Testamento, quando os judeus ofereciam as primeiras colheitas que eles tinham. Logo começava a época da colheita, os primeiros frutos que eles recolhiam, eles ofereciam isso ao Senhor, e aquilo era chamado de ofertas de primícias, as primeiras coisas.
Paulo vai dizer então que nós que temos as primeiras coisas do Espírito, ele diz que a colheita completa ainda não veio, o trabalho completo ainda não chegou, mas a primeira parte disso já está aqui. Isso a gente vai estudar semana que vem. Nós que temos as primícias do Espírito, os primeiros frutos do Espírito, nós também gememos, nós também ansiamos, esperamos por isso no nosso íntimo. E ele diz que nós esperamos o quê? A adoção de filhos. Agora que interessante, porque Paulo diz alguns versos anteriores, verso 17, exatamente antes de nós começarmos o texto que nós estamos olhando, Paulo vai dizer, somos filhos de Deus. Paulo diz que nós já somos. E aí de repente no verso 23, Paulo vai dizer que nós estamos aguardando a adoção de filhos. Como é que funciona esse negócio aí? Está meio confuso. Paulo parece que está meio confuso. Não, na realidade não é isso. Na realidade o que Paulo está dizendo é que, de fato, Deus já garantiu que nós seremos adotados como seus filhos. E, de fato, começou o seu trabalho. É exatamente por isso que Paulo usa a expressão primícias do Espírito, porque ele começou o trabalho dele, de adoção. Mas ele ainda não terminou o seu trabalho de adoção. E o sinônimo que Paulo usa para a adoção de filhos, no verso 23, é a redenção dos nossos corpos. Paulo diz no versículo 23 que ser adotados completamente como filhos de Deus significa que nós teremos os nossos corpos redimidos. Esse que está sentado aí me ouvindo, esse que fala diante de vocês. Os queridos, não se enganem achando que a eternidade é só para o Espírito. Ele é eterno sim. Esse corpo que nós temos hoje é mortal. Nós estudamos isso em Coríntios. Mas um dia nós teremos corpos que não serão mortais. Esse corpo, que assim como a criação geme, sofre e espera ser liberto, assim como a criação, Paulo vai dizer, ele também está enjaulado, o seu corpo também está enjaulado, morrendo dia após dia, sofrendo, mas ele também espera o dia em que ele vai receber a carta de alforria e será liberto. O nome desse dia é o dia da adoção dos filhos de Deus, Paulo vai dizer. Se a criação anuncia a cada catástrofe que acontece, que um dia ela será liberta, nós, a cada dia que envelhecemos, também anunciamos o dia em que nós não mais envelheceremos. Nós, a cada dia que, a cada dor que passamos, a cada tristeza que sofremos, anunciamos o dia em que não mais teremos dores e não mais haverá tristeza. Se a criação foi sujeita à inutilidade com o objetivo de um dia revelar os filhos de Deus, a expressão que Paulo usa, a redenção dos nossos corpos, nós também aguardamos o dia em que nós seremos libertos, e nós também fomos colocados por isso, para um dia a glória do Senhor seja manifestada em nós. Os nossos sofrimentos anunciam a glória futura, meus queridos, não se enganem. É por esse motivo que Paulo diz claramente que os sofrimentos presentes não se comparam com a glória futura que há de vir. É redundante, mas é exatamente isso. Os sofrimentos não se comparam com a glória que virá. Nós já começamos, Deus já começou esse trabalho em nós, mas um dia Ele irá concluir. Por isso que a esperança que nós temos, ela é libertadora. Por esse motivo que Paulo diz que nós devemos usar os nossos corpos de maneiras a honrar ao Senhor, porque Ele é templo do Senhor, e um dia Ele será liberto da corrupção que Ele tem. Vira suas páginas um pouquinho, eu não vou me demorar em muitos textos, até pelo nosso horário que já está avançado, mas observem comigo 1 João. 1 João no capítulo 3, João, consciente dessa realidade, escreve também algo parecido. Versos 1 ao 3, ele diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece,
porquanto não o conheceu a Ele mesmo, Cristo, ao próprio Deus. E ele diz: amados, verso 2, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Nós já somos filhos de Deus, mas ainda não está manifesto aquilo que nós seremos de fato. Ele diz: sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. A nossa esperança, meus queridos, é então que os nossos corpos sejam revestidos, redimidos, semelhantes como Ele é, santos como Ele é. Essa é a realidade da nossa esperança. É isso que nós aguardamos, é isso que nós observamos. Atos no capítulo 26, o apóstolo vai dizer que Cristo foi o primeiro a ser, não precisa abrir por causa do nosso tempo, mas Atos 26, né, em casa, 22 e 23. Nós seremos ressuscitados dos mortos, e Cristo foi o primeiro a ter o seu corpo ressuscitado. Segundo aos Coríntios 5, Paulo usa a mesma linguagem, quando ele diz que nós gememos e ansiamos por sermos revestidos de incorruptibilidade. Percebam, meus queridos, então, que aquilo que nós temos aqui, os nossos corpos, a libertação deles representa a nossa esperança futura. A conclusão que nós chegamos então, nos versos 24 e 25, é que nessa esperança que nós fomos salvos. Paulo diz, verso 24, porque na esperança, ou melhor, nessa esperança nós fomos salvos, na esperança de um dia sermos transformados como Cristo é. Nós sabemos a salvação pela fé, na graça de Deus, mas ao entendermos a fé redentiva de Cristo Jesus, nós não podemos excluir o fato de que nós devemos olhar para o futuro, aguardando a esperança do dia, de que um dia seremos igual a Ele é, igual a Ele, como Ele é de fato. Nós seremos santos como Ele é santo, teremos um corpo indestrutível e incorruptível como Ele tem. Essa é a nossa esperança, habitaremos um novo céu e uma nova terra, no qual Ele e nós reinaremos. É nisso que nós esperamos e aguardamos, e não aguardamos como quem aguarda filosoficamente uma ideia de que um dia talvez possa acontecer, algo abstrato. A nossa esperança é sólida e é real, mais real do que o dia de amanhã, porque Deus a prometeu. Nós esperamos como quem espera a noiva entrar. A criação espera que a noiva entre. Nós somos a noiva que esperamos entrar na cerimônia. Essa é a realidade. Escutem, escutem. A música está tocando. O noivo está a nos esperar diante do altar. Os convidados estão de pé, ansiosos, ouvindo a música tocar e olhando a porta, a hora em que a noiva irá entrar. E nós, meus queridos, nós estamos do lado de fora esperando o dia em que o Senhor abrirá as portas para que nós entremos. A noiva já está vestida de branco. Espera, no entanto, o sinal verde para poder entrar e cruzar o corredor. É nessa ansiedade que nós deveríamos esperar. É nessa esperança que fomos salvos, Paulo vai dizer. E esperança que se vê não é esperança. Se isso tivesse acontecido, não seria uma espera. Por isso que alguém vê, como o espera? Paulo diz, é exatamente essa a palavra. Nós aguardamos, esperamos. Paulo diz no verso 25 então, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós não vemos nada dessas coisas. Nós de fato não vemos isso. Mas se nós estamos esperando e aguardando isso, então, meus queridos, com paciência e longanimidade nós devemos esperar. A palavra que na minha Bíblia é traduzida com paciência ou aguardamos, no original elas são duas expressões que diz com expectativa e longanimidade nós esperamos. Se nós conhecemos essas coisas, então nós aguardamos, esperamos com grande expectativa e com muita paciência. É isso que Paulo conclui. Nós olhamos para essa realidade, para o futuro, para o que há de vir. Olhamos para a eternidade, para a nova criação, para o novo céu e nova terra, o dia em que
o mundo em que nós habitamos será liberto, o dia em que nós mesmos seremos libertos, nós olhamos para isso e, conscientes disso, sabendo dessas coisas, nós aguardamos com ansiedade e com paciência. Parece que é até contraditório, mas é exatamente essas duas palavras que Paulo usa. Nós aguardamos com muita expectativa, mas com muita paciência, o dia em que isso irá acontecer. Esperança, portanto, meus queridos irmãos, é muito mais relacionado com um conhecimento ansioso daquilo que Deus fará para nós no futuro, do que com uma vontade vazia de alguma coisa. No nosso mundo, a esperança, ela é, infelizmente, um anseio mais ou menos com alguma vontade de que alguma coisa boa vai acontecer. Mas para nós cristãos, a nossa esperança ela é um conhecimento daquilo que certamente irá acontecer. E esse conhecimento ele deve vir acompanhado de grande ansiedade, de grande expectativa, mas também de paciência. É por esse motivo que no começo da pregação eu disse para os irmãos que a esperança para o cristão significa aguardar com grande expectativa e paciência a adoção como filhos de Deus. As aplicações então para a gente encerrar o estudo dessa noite, e a primeira delas eu faço como Paulo fez. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 12, Paulo diz: tendo, pois, tal esperança, tendo essa esperança então, sirvamo-nos de muita ousadia no falar. A primeira aplicação que eu faço essa noite é a mesma que Paulo fez, e ele diz: se temos essa esperança, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é pregar com muita ousadia. É gritar ao mundo sobre essa esperança que nós temos, porque ela é eterna, porque ela é maravilhosa, porque ela é fantástica demais até para nós. Essa é a primeira aplicação. A segunda, ainda em 2 Coríntios, Paulo discorrendo sobre isso, ele diz no capítulo 4, no verso 16: por isso, não desanimemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Paulo, discorrendo sobre o mesmo assunto em Coríntios, vai dizer, como aplicação, que por um lado nós devemos pregar, por outro nós também devemos ter bom ânimo. Não desanime, meus irmãos, na nossa caminhada na fé. Não desanimem enquanto estivermos neste mundo. Não desanimem nas tribulações, nas tristezas, nos sofrimentos, nas doenças. Tenham bom ânimo, Paulo vai dizer em 2 Coríntios. Porque tudo isso nem sequer chega perto daquilo que será revelado a nós. Quando olharmos para essas coisas, lembre-se que elas anunciam algo superior. Essa é a segunda aplicação. Tenhamos bom ânimo. Quando nós observarmos as dificuldades que nos cercam, coloque os seus olhos fixos na eternidade, como o verso da semana que nós temos diante de nós. Não vamos fixar os nossos olhos nas coisas presentes, mas fixemos nas coisas eternas, porque as coisas presentes são passageiras, mas as coisas futuras, meus irmãos, essas coisas são eternas. Não desanimemos. Terceira e última aplicação. Eu tiro de Jó, livro de Jó, no capítulo 27, nos dá um grande incentivo também para aplicarmos as coisas que nós acabamos de ouvir. Ele diz nos versos 8 e 9: se por um lado nós temos um incentivo, Jó tem um alerta na realidade. Um incentivo a pregar, sim, porque Jó tem um alerta grave a fazer. Se nós temos esperança, se nós cristãos temos esperança de um dia sermos libertos, como nós vimos em Pedro, existem aqueles que serão julgados,
E no verso 8 e 9 de Jó ele fala: porque qual será a esperança do ímpio, quando lhe for cortada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Acaso ouvirá Deus o seu clamor, e lhe sobrevindo a tribulação? Se nós temos a esperança do futuro e de um dia sermos libertos, existem aqueles em que Deus não ouvirá, que não terá esperança alguma. Para nós cristãos, a primeira aplicação fica ainda mais latente: nós devemos pregar a estes. Mas para você que me ouve, que ainda não entendeu que Cristo morreu pelos seus pecados, e não há o que você faça que conquiste essa eternidade, mas Cristo já conquistou. Se você não entende isso, essa pregação não é para a esperança. Essa pregação é para o desespero. Porque não há solução no fim da linha. Deus não ouvirá. Jó diz isso claramente: no dia em que o Senhor o consumir, Deus não ouvirá. No dia em que o Senhor lhe pedir a alma, Deus não o ouvirá. E esse dia vai chegar para todos. Se por um lado a expectativa é para o justo, para o Filho de Deus, para o outro, para o ímpio, há um aviso. Se a criação anuncia a liberdade dos filhos de Deus, ela também anuncia o juízo. Eu queria terminar lendo um verso do último livro dos Contos das Crônicas de Nárnia, a fim de trazer um pouco de alegria e esperança aos corações dos irmãos, como trouxe ao meu quando eu li. Aqueles que não leram, eu recomendo que leiam essas histórias, porque são muito acalentadoras e divertidas também. No final do livro, eu vou estragar para quem não leu, os personagens principais, eles morrem, eles falecem depois de passar por uma grande aventura. Mas é fantástico o que Lewis escreve, porque ele fala assim: aconteceu mesmo um acidente com um trem, explicou Aslan, um leão. Seu pai e sua mãe, todos vocês estão mortos, como se costuma dizer nas terras sombrias. Acabaram-se as aulas, chegaram as férias, acabou-se um sonho e rompeu a manhã. E à medida que ele falava, já não lhes parecia mais um leão, e as coisas que começaram a acontecer a partir daquele momento eram tão lindas e tão gradiosas, que não consigo descrevê-las. Para nós, este é o fim de todas as histórias, e podemos dizer com absoluta certeza que todos viveram felizes para sempre. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras em Nárnia não haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na Terra jamais leu. A história que conta eternamente, continua eternamente, e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Nós vivemos aqui nesse mundo a capa e a página inicial do livro da história, aguardando um dia em que o capítulo 1 há de começar, e que cada capítulo depois dele será ainda mais belo, mais magnífico, e assim continuará eternamente. Que nós ansiemos essa esperança, que nós tenhamos isso em nossos corações, que os nossos olhos sejam fixos lá, na eternidade, na nova criação, que nós tenhamos isso nítido nos nossos dias, sabendo que eles não representam nem a primeira página dos livros que Deus escreveu para nós na eternidade. Vamos orar. Senhor Deus e Pai maravilhoso, obrigado pela Tua palavra que nos aquece o coração. Que nós possamos, ó Deus, tirar os olhos deste mundo e olhar para a eternidade, olharmos para Cristo, o autor da nossa salvação, olharmos, ó Deus, para o dia em que Ele libertará a criação, libertará a nós mesmos do nosso jugo, do nosso pecado, daquilo que nos entristece, dos sofrimentos que temos no presente. Ah, como ansiamos, ó Pai, o dia em que não mais teremos sofrimento, que não mais haverá choro ou dor. O dia, ó Pai, em que cada dia será mais belo que o anterior. O dia, ó Pai, em que nós não precisaremos mais de sol, porque o Senhor nos iluminará. O dia, ó Deus, em que nós não precisaremos mais repousar as nossas cabeças para descansar, porque o Senhor será a nossa força eternamente.
Como nós ansiamos o dia, ó Pai, em que não haverá preocupações, ansiamos o dia, ó Deus, em que nós estaremos com o Senhor. Pai, que nós vivamos nesse mundo presente como aqueles que anseiam esse dia verdadeiramente. Não permita, ó Deus, que nós coloquemos o nosso coração nas coisas deste mundo, que nós gastemos tempo em coisas que são passageiras, Deus, porque nada disso tem resultado eterno. Que nós antes coloquemos o nosso tempo, a nossa força em coisas que nós poderemos desfrutar na eternidade. E eu peço isso começando por mim, ó Deus, porque quantas vezes, ó Pai, nós olhamos mais para aqui e para agora, para aquilo que nos cerca, do que para a promessa e para a esperança que o Senhor tem reservado a nós no futuro. Que nós vivamos, ó Deus, com os nossos olhos fixos na eternidade, conscientes de que o Senhor está prestes a realizar todas essas coisas, que essa urgência esteja em nossas mentes e em nossos corações. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém.